Saúdo a todos no canal. Neste vídeo, vou mostrar um motivo bicolor muito bonito. Vou tricotar com o fio Yarnart Jeans. Aqui tenho dois tons, este cinza escuro grafite, pode-se dizer, e o mostarda, agulha de crochê. Para o trabalho, uso a 2,75 mm, mas também serve a 3 mm ou 2,5 mm. Então, vamos começar. Então, para começar, fazemos cuidadosamente um anel mágico, pegamos o fio com a agulha, tricotamos uma corrente inicial e, em seguida, logo dentro desse anel, tricotamos calmamente 12 pontos baixos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos no total para finalizar esta carreira. E agora 6. E depois o 7, 8, dando continuidade à nossa sequência numérica, passamos agora pelos valores 9, 10, 11 e encerramos este trecho com o número 12. Unimos nosso anel com uma argola de ligação. Vamos para a primeira coluna. Fechamos a primeira linha. Então, recolhemos a segunda carreira e tricotamos a primeira coluna com uma laçada. Eu tricotei exatamente assim, ou seja, nós tricotamos desta forma. Fazemos uma pequena corrente, puxamos cuidadosamente a próxima laçada de fio. Fazemos uma torção e a colocamos de volta exatamente na mesma laçada anterior. Nós tricotamos. Se não funcionar, você pode simplesmente fazer 3 pontos de corrente como de costume. Um, 2 e 3 são possíveis. Por isso, na mesma laçada, tricotamos outro ponto alto. Na próxima laçada, tricotamos 2 pontos altos sob uma laçada. Três pontos de corrente. Um ponto alto na próxima laçada. 3 pontos de corrente. E depois novamente. Sob uma laçada, fazemos 2 pontos altos, um ponto alto e no mesmo lugar o segundo ponto alto. Agora, na próxima laçada, vamos fazer novamente 2 pontos altos exatamente no mesmo lugar. E alternamos, fazendo 3 pontos de corrente, um ponto alto na próxima laçada, 3 pontos de corrente, e repetimos, trabalhando em 2 laçadas, 4 pontos altos. Da mesma forma, vamos fazer o canto, como fizemos antes. 3 pontos de corrente, um ponto alto, 3 pontos de corrente. Aqui, ou seja, para que fiquem os 4 lados do nosso, digamos, quadradinho. E assim terminamos nossa segunda carreira, restando fazer 3 pontos de corrente. Pronto, já temos os lados. São 4, veja, aqui ainda resta uma laçada. Para a nossa primeira carreira, nós vamos trabalhar fazendo grupos de 3 pontos de corrente. E então, fechamos a segunda carreira no topo do primeiro ponto alto que fizemos. Se você fez 3 pontos de corrente, então fechamos na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Pronto, fizemos 2 carreiras. Depois, novamente, faço o primeiro ponto alto da maneira que mostrei. Se não conseguir, faça 3 pontos de corrente. Depois, sob cada ponto, você deve fazer um ponto alto. E aqui nós já vamos introduzir outra cor. E agora pegamos o fio de outra cor. No meu caso, é esse tom grafite.
e fechamos o quarto ponto alto. Dessa forma, escondo a ponta do fio. O fio principal eu vou conduzir durante o trabalho, ou seja, vou alternar os fios enquanto trabalho. Fazemos uma corrente na alça e nela trabalhamos 5 pontos altos. 1, 2, 3. São exatamente 4 horas e 5 minutos. Vamos até o topo do primeiro ponto alto, pegamos o fio e fazemos esse ponto pipoca. Em seguida, fazemos 3 correntinhas. Um momento de grande destaque no ápice absoluto. Desse ponto alto da sua trajetória profissional anterior, novamente 3 correntinhas, e formamos 2 pontos pipoca nos cantos, ou seja, cada um composto por 5 pontos altos, 2, 3 pontos altos, são exatamente 4 e 5. Passamos por baixo do primeiro ponto alto, pegamos o fio aqui, veja como não terminamos o quinto ponto alto, trazemos o fio para frente, assim mesmo, aí trocamos para outra cor e fechamos já o ponto pipoca. Subimos até o topo de uma coluna, fazemos pipoca, uma laçada de ar, conduzimos o fio de grafite durante o tricô e tricotamos 4 colunas com um fio sobre o outro. 2, 3, 4. Não terminamos de tricotar, trocamos os fios. Agora faça um ponto de corrente, bem no centro do arco, que é formado pelos 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Puxamos o fio. Sob o topo do primeiro ponto alto, fechamos a marca, fazemos 3 correntinhas. E em seguida, vamos fazer um ponto alto. Mais 3 correntinhas. No arco, fazemos 5 pontos altos. Não terminamos o quinto, trocamos o fio. Vamos para o topo do primeiro ponto alto, fechamos com uma correntinha e fazemos 4 pontos altos. Ou seja, repetimos este lado, 2 cantos, eu vou mostrar como fechar a carreira e passar para a próxima. Então, terminamos de crochetar a terceira carreira. Vejam aqui, como de costume, fechamos já com a cor mostarda e formamos o ponto pipoca. Dessa forma, fazemos uma correntinha e para fechar a carreira, vou até o topo do primeiro ponto alto, pegando junto o fio que não é da cor escura. E fecho com um ponto baixíssimo, ou seja, não estou usando a cor escura agora, ela vai voltar a ser usada no decorrer do trabalho. Vejam, faço novamente o primeiro ponto alto, só que agora não nesta corrente, mas como se estivesse dando um passo para trás, isso mesmo, como se desse um passo para trás. Porque agora, em cada lado, vamos aumentar a quantidade dos nossos pontos altos. Ou seja, este ponto alto ficou como se estivesse na alça de trás, e agora faço no primeiro ponto alto. Ou seja, aqui já não fazemos mais 4 pontos altos, mas sim 6. Assim. E aqui na alça fazemos o sexto ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem terminar o ponto, trocamos o fio.
não de outra cor, mas conduzindo durante o trabalho. Uma correntinha. Na alça, fazemos 5 pontos altos e formamos um ponto pipoca. Vamos até o topo do primeiro ponto alto, pegamos essa correntinha e formamos o ponto pipoca. 3 correntinhas, laçada, vamos para o topo. 3 correntinhas. Na alça, fazemos 5 pontos altos. 1 ponto, 2, 3, 4 e o 5º ponto. 3. São exatamente 4 e 5. Trocamos o fio. Fazemos o ponto pipoca, uma correntinha, e aqui, veja só. Ou seja, agora não fazemos mais 4 pontos, mas 6, como eu disse, então vamos para essa alça. Antes do primeiro ponto alto do carreiro anterior, fazemos um ponto alto. Assim, 1, 2, 4, 5 e 6 pontos altos. Neste arco, alteramos a rosca. Faça um laço de ar no arco. Então, eu tricotei o ponto pipoca a partir de 5 colunas de pontos, utilizando um fio sobre 1 e 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Laços de ar. Três pontos de corrente e novamente nas colunas do arco 5 com uma volta sobre a outra. Para fazer pipoca assim, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós mudamos tudo, tópico. Fazemos pipoca, ponto corrente e repetimos, terminamos o tricô. Restam apenas 2 lados, isto e isto. Assim, depois de tricotarmos 4 carreiras, vamos passar para a 5ª carreira, onde tricotamos exatamente da mesma forma que no início. Eu sou a primeira coluna e movo a lateral um pouco assim. Aquilo é... Aqui, em cada lado, haverá 8 pontos de crochê duplo. Vamos terminar isso. Pontos de crochê duplo. Não se esqueça de tricotar com um fio de cor diferente e trocar a cor. Ou seja, devem ser feitos 1, 2, 3, 4, 8 pontos altos. Nesta carreira, tricotamos pipoca como de costume. Primeiro uma laçada de ar e pipoca a partir de 5 colunas. Vamos para a primeira coluna e fazemos 3 espirais de ar com a pipoca.
o grande ponto alto. Três laços de ar. O número total é exatamente 34. Ok, vamos mudar de assunto. E agora, novamente, em cada um dos lados, nós vamos tricotar mais 8 pontos altos, com bastante cuidado. Assim como aqui, 8, e terminamos a quinta carreira até o final. Assim, tricotamos 5 carreiras, vamos para a sexta. Aqui, veja, novamente faço o primeiro ponto, faço ele aqui bem no cantinho. E nesse cantinho vamos fazer mais um ponto alto, ou seja, esse foi o primeiro ponto, agora o segundo ponto. Aqui, cada lado já será aumentado, não em 2 pontos altos, mas em 4, ou seja, não teremos 8. Na carreira anterior eram 8, agora serão 12, ou seja, fizemos 2 pontos altos em uma das extremidades. Seguimos em linha reta, fazendo nossos pontos altos. Novamente no cantinho, 2 pontos altos. Então, não se esqueça que aqui trocamos o fio na cor escura e não tricotamos como na carreira anterior, com um ponto de corrente, mas sim com 2 pontos de corrente. Para formar o ponto pipoca, trabalhe com 5 pontos altos duplos, no mesmo lugar do seu trabalho. Cinco. E agora conectar. E veja aqui, em vez de fazermos um ponto baixo, nós vamos fazer 3 correntinhas. E fazemos a próxima pipoca, porque na próxima carreira nós já vamos fechar esses galhos, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês como fazer na próxima carreira. Esta carreira é qual? Quarta. 1, 2, 3, 4, sexta carreira. Aqui nós simplesmente fazemos um arco de 3 correntinhas, 3, são 4 e 5. Então, aqui não se esqueça de trocar o fio novamente. Vamos começar fazendo 2 correntinhas. E depois, em cada um dos lados do nosso trabalho, nós vamos trabalhar fazendo 12 pontos altos seguidos, utilizando agora esta linha na cor mostarda. Ou seja, assim como aqui, 2 nas extremidades, 8 no meio, e aqui 2 nas extremidades, e fazemos essas pipocas sem ponto alto, apenas com um arco de 3 correntinhas. E assim passamos para a penúltima carreira. Começamos exatamente da mesma forma, aqui também. No canto, fazemos 2 pontos altos, um ponto, o segundo ponto. Se na carreira anterior tínhamos 8 ou 12 pontos altos, então nesta, cada lado aumenta em 4 pontos altos, 2 em cada canto, ou seja, serão 16 pontos altos. E agora vou mostrar como essas nossas pipocas serão tricotadas assim. Tricotamos em linha reta. Então, é isso que está aqui, no canto 2 pontos altos. Assim seriam 16. Calcular.
Então, tricotamos 3 laçadas de ar, tudo encadeado. Estamos constantemente na liderança, aqui temos apenas um arco, já estamos amarrando apenas uma pipoca aqui. Observem, nós fazemos a troca do fio e só então formamos o nosso ponto pipoca, já que aqui é uma só. Fazemos 3 correntinhas. E depois disso, faremos novamente o mesmo processo, onde em cada um dos lados formamos 16 pontos altos, com 2 no canto e o restante em linha reta. Assim. É assim que deve ficar para nós? Ou seja, 16 pontos altos na cor mostarda, um pipoca, 3 correntinhas, 3 correntinhas. Terminamos esta carreira até o final. E assim termino a 7ª carreira. Já não precisamos mais do fio escuro. Agora vou mostrar, vamos cortá-lo aqui, pois agora vamos fazer a última. Fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. E fazemos o primeiro ponto alto. Aqui neste mesmo primeiro ponto não precisamos mais do fio escuro. Apenas cortamos a ponta do fio. E basicamente escondemos esse fio por dentro, assim como essas outras pontas que fazemos em linha reta. Aqui temos 8, 10, 12, 16 colunas. Tricotamos essas 16 colunas. Agora vou mostrar o que vou tricotar nos cantos. Então, após tricotar 16 pontos altos no arco, tricotamos 4 pontos altos. 2, 3, 4, 2. Faça agora os laços de ar. E no próximo arco vamos trabalhar novamente com 4 colunas de pontos. E ao longo do lado, 16 pontos altos. Dezesseis. E novamente, quando chegamos aos arcos, tricotamos 4 pontos altos em cada arco. Agora vou mostrar para vocês outra opção de como podemos unir nossos motivos durante o processo de tricô. Quando começamos a tricotar o canto, fazemos uma correntinha e já podemos unir o segundo motivo igual a este. O mesmo motivo. Sim, aqui encontramos, aqui está o nosso canto, encontramos a segunda correntinha e pegamos nela. Ou seja, assim você pode unir seus motivos durante o processo de tricô. Fazemos mais uma correntinha e começamos a tricotar os pontos altos. E assim, cada ponto alto é unido um a um. Esse é um dos métodos, existem outros também. Na descrição, vou deixar um link para o segundo método. A união dos motivos é quando seus motivos já estão prontos e nós simplesmente os unimos com a agulha de crochê. Fazendo uma trança bonita, vou deixar o link para você na descrição. Veja lá, mas esse método também é prático. Assim fica, e agora, no meio, você verá o local da união. Aqui fizemos 4 pontos e agora, cada ponto alto nós fazemos e ao mesmo tempo unimos o motivo. Aqui está o local da união. Fica assim, uma trança bonita, meio torcida, essa é uma das opções. Ou seja, você chega aqui no canto e continua,
ou você já tem os motivos prontos e vai unindo, ou simplesmente termina de fazer o seu motivo. Agora vou terminar este motivo e, no final, vou mostrar também como fechar a carreira de forma bonita, já que esta será a nossa última carreira. Então vejam, estamos terminando. No segundo arco, fizemos 3 pontos altos, agora fazemos o quarto ponto alto. Eu já cortei o fio. E aqui nesta etapa, eu não faço apenas um simples nó, mas sim puxo o fio e vou seguindo para a próxima fase. Agora, na penúltima laçada do trabalho, eu simplesmente formo essa pequena argolinha, passando com a agulha pela parte de trás, sob a meia laçada e também por essa travessinha. E então puxo tudo um pouco para ajustar. Fazendo dessa maneira, o número total de pontos em cada lado ficará exatamente igual e equilibrado. Todos os fios soltos aqui escondemos pelo avesso. Vejam, cada lado fica liso e assim fica esse motivo. Vejam só. Se foi útil para vocês, por favor, deixem um like, comentem, tudo de bom para vocês e até logo. Tchau, tchau.